Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para este quarto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo da Alegria. Primeira leitura de Josué 5, quando o povo chega à Terra Prometida e celebra a Páscoa. Ou seja, todo o caminho de Quaresma, de deserto, sempre nos dará a alegria de celebrar a Páscoa. Depois, a segunda leitura, apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, dizendo que em Cristo nós somos nova criatura e, portanto, como nova criatura, somos chamados a ser reconciliados com Cristo, ou seja, não deixarmos que o pecado reine sobre nós. Só uma forma de deixar que o pecado reine sobre nós, não nos abrirmos a Cristo, né? O pecado não reina sobre nós quando nós pecamos, porque há sempre a possibilidade de que nos arrependamos dos nossos pecados. Mas a reconciliação, ou seja, o acesso ao poder do sangue de Cristo, sempre torna a nossa vida nova. E o Evangelho, Lucas 15, é o Evangelho do Filho Pródigo. É o texto bonito do Evangelho do Filho Pródigo que nós conhecemos, ou melhor, do Pai Misericordioso. Bem, meus irmãos, aqui há algumas coisas que eu gostaria de destacar. O tempo da Quaresma, ele é um tempo que a igreja está em retiro, está no deserto. E o deserto, por ser um tempo da precariedade, do jejum, da esmola, da penitência, do autoconhecimento, da luta contra o demônio, da luta contra as nossas consciências, deste combate todo, é um tempo também de muito autoconhecimento, onde nós vamos ter que tocar as nossas mazelas e reconhecer o quanto nós somos fracos, limitados, pobres, e o quanto nós, muitas vezes, vamos nos entristecendo, né? Acabrunhados, né? Sob o peso dos nossos pecados. Mas, vejam, a primeira leitura começa: hoje eu tirei de cima de vós o pobre do Egito, ou seja, a escravidão. A escravidão que nós vivemos, muitas vezes, que é esta acusação dos nossos pecados, feito pela nossa própria carne, pelo mundo e pelo demônio. Então é preciso sempre ter este olhar em vista da terra prometida, em vista da misericórdia de Deus. Por isso a igreja nos dá um domingo da alegria, um domingo em que nós cessamos um pouquinho o peso da penitência para dizer: espera aí, lembremos, né? Nós estamos caminhando para a vitória de Cristo, que é a Páscoa. E justamente por isso, né, nós temos que nos lembrar sempre, nós somos uma nova criatura. É verdade que esta graça, como o Padre Garrigou Lagrange nos ensina, é nos dada como vida eterna, como uma semente, né, que está dentro de nós e que pela busca da vida de santidade, pela reconciliação com Deus, nós somos chamados a ir crescendo nessa experiência, amadurecendo essa experiência, dando passos nessa experiência. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: é Deus mesmo que exorta através de nós. Ou seja, eu estou dando a vocês uma ordem, uma exortação. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Veja que aqui não se diz reconciliai-vos com Deus, mas há uma voz passiva, né? O verbo deixai-vos no fundo, é dizer assim: permitam-se de sofrer esta ação, ou seja, de serem tocados, alcançados pela misericórdia de Deus. Então, muitas vezes, há duas maneiras de nós descansarmos dos nossos pecados: ou pelo desespero, e aí teremos o destino de Judas Iscariotes, ou pelo abandono da nossa fraqueza na misericórdia de Deus, o choro de arrependimento de Pedro. É exatamente aqui que nós vamos desembocar sempre, ou a experiência com o desespero diante dos nossos pecados, ou a experiência com a misericórdia. Mas vejam, o desejo de Deus é que nós nos abandonemos à sua misericórdia. E daqui a parábola de Lucas 15, a terceira parábola da misericórdia, do Pai Misericordioso, ou como é mais conhecido, do Filho Pródigo, nos coloca muito diante disso, diante desses dois filhos. Um que quer ser forte com a própria força e parece, né,
ser perfeito, mas é cheio de orgulho e de vaidade, e o outro que é fraco e se deixa levar pelas suas paixões, mas que também é capaz de lembrar-se, pelo menos, que na casa do pai os empregados têm pão com fartura. E é muito interessante perceber que a saudade que o filho pródigo tem não é a saudade do pai, mas é a saudade do pão. Não é a saudade de quem o pai é, mas é a saudade do que o pai pode dar. E é muito interessante isso, porque essa saudade do que o pai pode dar, que é uma saudade, portanto, não é a melhor do mundo, mas mesmo assim ele volta e cria um discurso, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Interessante porque quando ele volta, e aqui a gente entende o que é a misericórdia de Deus, ele diz ao pai que vai se aproximando, né? Quando o pai correu, o viu, correu ao encontro, abraçou, cobriu de beijos. Então o filho começa a justificativa. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Havia uma última frase que o pai não permite de ser dita. O pai não permite que o filho diga, trata-me como um dos teus empregados. Imediatamente o pai diz a um empregado, trazei-me a melhor túnica, ou seja, devolvei a este meu filho a dignidade de filho. Aqui, do batismo, a veste nova batismal. Colocai um anel ao dedo, ou seja, dai de novo a ele a possibilidade de ter herança. Sandália aos pés, vamos protegê-lo, né? Para que ele seja guardado, e vamos fazer festa, fazer banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. O texto aqui é irônico, porque o filho pede no início do evangelho a herança do pai, como que matando o pai dentro dele, né? E, na verdade, no fundo se descobre que quem estava morto, na verdade, é o filho, que é ressuscitado pelo amor do pai. Portanto, meus irmãos, nós não nos convertemos nos apoiando nas nossas forças, mas nós nos convertemos deixando-nos reconciliar com Deus, ou seja, sofrendo a ação da misericórdia divina que nos perdoa, apesar de não merecermos, mas Deus nos perdoa por fidelidade ao amor dele, e assim ele nos trata de novo como filhos. Portanto, meus irmãos, retornemos ao coração do Pai misericordioso, que nos conduzirá por sua graça à Páscoa. Deus te abençoe.